Olá, seja bem-vindo! Hoje eu estou aqui para ensinar algumas maneiras de estudar para a prova prática do Detran sem ter um carro. Esse vídeo é para você que quer estudar até chegar à data da sua prova prática, mas especialmente para você que não tem disponibilidade para treinar com um carro de verdade. Tudo o que eu disser aqui é baseado no que eu aprendi com os meus instrutores, com pesquisas que eu fiz e nas minhas experiências. O meu vídeo é baseado nas normas e avaliações do Detran Paraná, então é bom você verificar as normas do Detran do seu estado também, porque pode haver alguma variação. A primeira dica que dou é de treinar através de jogos. Eu estudei pelo GTA 4, que era o jogo que eu já tinha instalado no meu computador, mas você pode usar qualquer outro jogo de carro que dá certo também, porque você está aqui para estudar, não para jogar. Então, para ser mais imersivo, eu adaptei 3 espelhos aqui para simularem os retrovisores, o direito, do meio e o esquerdo, e coloquei também uma fita plástica para simular a seta. O que a gente vai treinar aqui? O hábito de olhar os retrovisores e de dar a seta. Um dos maiores motivos de reprovações é justamente o aluno esquecer de olhar para os retrovisores e de dar a seta. Então vamos lá. Os retrovisores devem ser olhados a todo momento, em qualquer movimento que você fizer. Se você ainda não tem esse hábito, uma dica que eu dou é de que cada vez que você passar ao lado de um poste, esses da rua, você olha para o retrovisor. Mas você pode encontrar outra referência também. Outra coisa, quando você for olhar para os retrovisores, movimente bem a cabeça e deixe bem claro para o examinador que você está atento aos retrovisores. E sobre a seta, ela deve ser acionada em qualquer deslocamento lateral que você fizer com o carro, seja para desviar de uma pessoa, de um cachorro, de um galho de árvore, de um carro, tem que dar a seta. E lembrando, alavanca empurrada para cima, seta para a direita. Alavanca empurrada para baixo, seta para a esquerda. Conversões. Conversão à direita deve ser feita colada ao bordo da via, ou seja, bem no cantinho, e a curva deve ser bem fechada, mas sem subir na calçada. Conversão à esquerda. Com antecedência, você já se desloca para o centro da pista, de preferência colada à faixa divisória da pista, mas sem passar dela. E o movimento que você vai fazer vai ser igual ao de um L. Você vem coladinho na faixa, vai lá na frente e faz o L virando para a esquerda. Paradas. Em toda esquina que tiver uma placa de pare, você é obrigado a parar. Você deve fazer 2 paradas. Se houver a placa de sinalização e a faixa, a primeira parada é sempre atrás da faixa. Se não houver faixa, a primeira parada deve ser feita antes da placa. Confira as normas da sua região. A primeira parada é para o pedestre. Então você faz a primeira parada antes da faixa e verifica se não há movimento de pedestres. Se não houver, você avança mais um pouquinho até a linha da rua e para. Essa é a segunda parada. Ela deve ser feita para verificar a movimentação de carros na rua. A imobilização do carro deve ser total e não apenas vir com o carro devagarzinho. Se há uma placa de pare, você tem que parar. Pedestres. Esse é um tema muito importante, porque a partir do momento que você entra em um carro e se torna motorista, você também se torna responsável pela segurança dos outros ao seu redor, seja pedestres, ciclistas, motociclistas. É aquele negócio, o maior protege o menor. Essa é a sua obrigação como motorista. Eu percebi que os pedestres ao redor confiam fielmente de que você vai parar para eles, vai desviar deles, esperar eles atravessarem. E eles aparecem do nada, então todo cuidado é pouco. Então vamos lá. Você parou em uma esquina e antes de você arrancar, percebeu que tem um pedestre atravessando, mas lá do outro lado da rua. Eu tenho que esperar? Bom, se é a rua para a qual você está se dirigindo, sim, você tem que esperar. E tem que esperar até ele fazer a travessia completa, ou seja, até ele subir na calçada novamente. Mas por quê? Porque senão vai acontecer isso. Você arranca com o carro e lá na frente se encontra com o pedestre. Dependendo da situação, o avaliador pode considerar como falta eliminatória. Outra coisa, tem que prestar atenção com pedestre surpresa.
Como eu disse anteriormente, pode aparecer de repente um pedestre, ciclista ou até um animal na frente do seu carro e você tem que estar preparado para agir rápido e evitar um acidente. Baliza. Eu treinei muita baliza no GTA. Eu já tinha uma boa noção de espaço com o carro da autoescola, lembrava da sinalização para entrar, sair da vaga e tudo mais. Mas o meu problema era lembrar a ordem dos movimentos e para qual lado deveria virar o volante. Então, era isso que eu treinava aqui. Eu ficava estacionando o carro várias vezes até memorizar e entender como funcionava o giro do volante. Eu não vou explicar a baliza nesse vídeo para não estender muito, mas vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz só explicando a baliza pelo GTA. Criando seu próprio câmbio de marchas. Sim, é possível e é bem fácil. Mas por que eu devo criar um? Bom, ao dirigir, sua atenção deve estar totalmente voltada ao trânsito. Então, quanto menos coisas tirarem a sua atenção dentro do carro, melhor. Por exemplo, ter que olhar para o câmbio e fazer a troca de marchas. Nada te impede de fazer isso e de vez em quando tudo bem. Mas o ideal é que você não fique preso ali olhando qual marcha vai colocar. E também pode acontecer do examinador não gostar. Mas é bem simples. Eu peguei uma caixinha de papelão, fiz o desenho e o recorte das marchas. E dentro coloquei uma flecha de ventosa, que vem naqueles arco e flecha de brinquedo, com um tubo de uma caneta na ponta. Adaptei também uma manopla de câmbio para ficar mais realista, mas isso não é necessário. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai trocar uma marcha de cada vez, indo e voltando, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, sem olhar até decorar a posição de cada uma. Como fazer a troca de marchas? Então começamos com a alavanca no meio, que é o ponto neutro ou ponto morto. Sempre antes de ligar o carro, devemos conferir se está em ponto morto para o carro não dar aquele tranco na hora de ligar. Então, primeira marcha. Com a palma da mão aberta do lado direito da alavanca, eu trago ela para o lado da minha perna e levo para cima, sempre puxando para o lado da minha perna. Segunda marcha. Ainda puxando para o lado da minha perna, eu apenas levo a alavanca para baixo. Mas por que eu tenho que fazer isso puxando para o meu lado? Porque em um câmbio de verdade, toda vez que eu soltar a alavanca, ela volta para o meio. Então, se eu for levar ela para cima ou para baixo sem puxar para o meu lado, ao invés de engatar a primeira ou a segunda marcha, eu vou engatar a terceira ou a quarta marcha. E aqui nós já aprendemos também como mudar de segunda para a terceira. Eu apenas empurro a alavanca para cima e solto que ela vai para o meio. Nisso, eu só preciso empurrar ela para cima e pronto, terceira marcha engatada. A quarta e a quinta marcha são o mesmo esquema, sendo a quinta com a palma da mão aberta do lado esquerdo da alavanca, empurrando ela para o lado do passageiro e jogando ela para cima. Geralmente, no último espaço que sobrou ali embaixo, fica ré. Em alguns carros, a ré está lá em cima, mas a maioria é aqui embaixo mesmo. Cada carro tem a sua própria trava de segurança para a ré não ser engatada acidentalmente. Nos carros da Fiat, por exemplo, quase sempre você vai primeiro puxar a trava da alavanca para cima e depois levar até o último espaço onde fica a ré. Você vai ver que depois de algum tempo de treino, você vai fazer as trocas de marchas que não vai nem perceber. Claro que no dia do exame, você provavelmente não vai passar de terceira marcha. Assistindo vídeos. Então, ainda com o seu câmbio de marchas em mão, você pode simular também a troca de marchas com o vídeo de alguém dirigindo. Eu fiz esse aqui de exemplo. Então vamos lá, estou aqui pronta para sair, com o pé no freio, na embreagem e já em primeira marcha. Tô de olho no trânsito, não vem ninguém, hora de sair. Então, solto um pouco o pé da embreagem, tiro o pé do freio que o carro já começa a andar e aí eu acelero. Tiro o pé da embreagem. Acelerei um pouquinho, pé na embreagem e já joga a segunda marcha. Tirei o pé da embreagem, acelerei mais um pouco, pé na embreagem de novo e joga a terceira marcha. Tirei o pé da embreagem e deixei somente no acelerador. Lembrando que você trocou de marcha, tira o pé da embreagem. O pedal da embreagem tem que ficar livre. Esse vídeo eu gravei em uma via rápida. Aqui eu poderia muito bem jogar uma quarta marcha, mas no dia do exame você provavelmente não vai passar de terceira. Eu vou virar à direita, mas é uma subida. O que eu faço? Reduzo para a segunda.
Então, pé na embreagem, desce para a segunda marcha rapidinho e já acelera de novo para o carro subir. Passeia a curva. Pé na embreagem e joga a terceira de novo. Tira o pé da embreagem. Continua acelerando normal, mas lembrando de não passar o limite de velocidade. Lembrando que você tem que chegar até uma certa velocidade para aumentar as marchas do carro. Você não pode querer subir de marcha com a velocidade muito baixa. Nesse vídeo mesmo, eu comento quais são as velocidades ideais para você fazer a troca de marchas. Outra curva. Já reduz um pouquinho a velocidade, pé na embreagem e desço para a segunda marcha. Tira o pé da embreagem. Passou a curva, acelera um pouquinho de novo e já sobe para a terceira marcha. Há uma parada obrigatória na frente, então eu já vou desacelerando o carro pisando no freio de leve, piso na embreagem até o fundo para o carro não morrer e finalizo terminando no freio para o carro parar de vez. Coloco em primeira marcha. Não vem ninguém? Tira um pouco o pé da embreagem para o carro dar aquela tremidinha, tira todo o pé do freio e já acelera. O carro andou um pouquinho, já joga a segunda marcha. Acelerou mais um pouquinho, já joga a terceira. Lembrando que o percurso do exame geralmente não é feito em avenidas como essa, mas sim em ruas tranquilas, com faixas de pedestres, lombadas, placas de pare. Esse vídeo eu fiz só de exemplo mesmo. Se você quiser treinar, eu fiz um outro vídeo específico para isso. Tentei simular o mais parecido do que foi no dia do meu exame prático. Não significa que para você seja igual, mas pode te ajudar a entender mais ou menos como funciona. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Outra dica é, assistam vídeos no YouTube. Existem vários canais por aí, mas eu passei todo o meu curso só assistindo os vídeos do canal Leg Trânsito, e isso me ajudou muito, porque eles explicam tudo de uma forma bem fácil e tem muitas dicas boas também. Eles têm vídeo ensinando como virar o volante, como fazer a troca de marchas, como regular os retrovisores e etc. E também tem uma série muito legal que eu acompanhei do começo ao fim, que foi eles ensinando o aluno a aprender a dirigir do zero até ele tirar a carteira. Se você quiser conferir, o nome do canal é Leg Trânsito. A única coisa é que você deve ficar atento com as legislações e as normas do Detran do seu estado. Por quê? Esse canal que eu mencionei, eles são de Minas Gerais. Então, tudo que eles ensinam é de acordo com as regras do Detran de Minas. Por exemplo, na época que eu acompanhei os vídeos deles, durante o exame prático, eles pediam que o aluno fizesse um controle de embreagem, que é você parar o carro sem usar os freios. Mas aqui onde eu fiz, no Paraná, não foi necessário. E questões como a velocidade máxima durante o exame e o tempo para concluir a baliza também devem ser conferidas. Ouvindo músicas. Existem muitas paródias por aí ensinando a dirigir, como fazer a baliza, mas uma que me ajudou muito e eu recomendo outra vez é a do canal Leg Trânsito. Preste bem atenção no início dessa música. Porta, banco, retrovisor e cinto são 4 coisas que eu não posso esquecer. E se eu fizer errado, o examinador já fala que é pra eu descer. Agora é hora de ligar o carro, pé no freio e embreagem, marcha no neutro. Então vira a chave da partida, solta o freio de mão, depois engata a primeira. Antes de sair, não esquece de dar seta. Olhe bem pra tudo ao seu redor e o examinar. Essa música basicamente fala o passo a passo do que você vai fazer desde ao entrar no carro até sair com ele. No dia do exame, assim que você entrar no carro, você tem que demonstrar pelo menos o básico de conhecimento sobre o veículo, no que diz a respeito a dirigir, respeitar a sinalização e etc. O examinador vai estar ao seu lado, observando tudo o que você fizer. Então, não vai ser legal se você entrar no carro e ficar em dúvida do que você vai fazer primeiro. Por isso, eu recomendo essa música. Então, entrei no carro e o examinador deu permissão para iniciar a prova. O que eu devo conferir primeiro? Porta, banco, retrovisor e cinto. A porta deve estar bem fechada, o banco deve estar devidamente regulado, os retrovisores também devidamente regulados e o cinto não pode estar enrolado. Ele tem que ser passado certinho. Após os 4 passos iniciais, hora de ligar o carro. Primeiro, pé no freio. Segundo, pé na embreagem. Sempre nessa ordem, primeiro pé no freio, depois na embreagem. Terceiro, coloca a marcha no neutro.
Pode acontecer do aluno anterior, após desligar o carro, deixar a engrenada em primeira marcha. Então é muito importante você conferir se está no neutro, porque se você ligar o carro engrenado em primeira ou em qualquer outra marcha, o carro vai dar um tranco e isso não vai ser nada legal. Quarto, vira a chave e dá partida. Quinto, solta o freio de mão. Geralmente, alguns carros têm uma luz no painel indicando se o freio de mão está abaixado ou não, então você sempre deve conferir antes de sair. Sexto, engata a primeira marcha. Então, ainda com o pé no freio e na embreagem, você engata a primeira marcha. Sétimo, seta e muita atenção ao sair com o carro. Lembrando, se estiver chovendo, tem que ligar o farol baixo e as palhetas do para-brisa antes de sair. Mas é basicamente isso. Esse passo a passo, ele não é uma regra, mas é o que melhor se aplica para o dia do exame. Não adianta eu regular primeiro os retrovisores e depois regular o banco, porque na hora que eu estiver com o banco regulado, eu vou perceber que os retrovisores vão estar desalinhados, entendeu? Por fim, o mais importante, criar hábitos. Você sabe que tem que dar a seta, que tem que olhar para os retrovisores, que tem que abaixar o freio de mão, mas na hora você esquece. Porque no dia o nervosismo é tanto e são tantas coisas para você pensar que você simplesmente esquece. Eu fiz tudo o que eu expliquei aqui e ainda assim no dia do meu exame eu esqueci de dar a seta na baliza e perdi um ponto. Então é sobre você criar o hábito de olhar os retrovisores constantemente, dar a seta em todo o movimento lateral que você fizer com o carro, conferir a porta, banco, retrovisor, cinto, abaixar freio de mão, fazer as 2 paradas nas esquinas, decorar músicas, treinar da maneira que você puder, tudo ajuda. Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz de alguns erros que levam as pessoas à reprovação no exame prático, de acordo com o que eu presenciei no dia que eu fiz o meu exame. Nesse vídeo, eu também comento quais são as pontuações e faltas avaliadas durante o exame. Deixo aqui na descrição também outros vídeos dessa mesma série que eu fiz falando sobre direção. Como é o exame prático do Detran categoria B, mais dicas. Antes, eu vou explicar alguns detalhes que talvez alguns ainda não saibam. Falar que o carro está desengrenado, em ponto morto ou em ponto neutro é a mesma coisa, significa que não há nenhuma marcha engrenada ou engatada. O instrutor é o professor da autoescola que vai te ensinar a dirigir. O examinador é o responsável por te avaliar no exame prático no Detran. Então vamos lá. Geralmente o seu exame prático vai ser dividido em 2 partes. Na primeira parte você faz a baliza, e se você for aprovado na baliza, você vai para a segunda parte, que é o exame prático feito na rua. Isso é para o exame da categoria B, para carros. Então, começando pela baliza. A baliza pode ser feita com cones ou com protótipos. Aqui no Detran Paraná, você tem 5 minutos para fazer a baliza, com no máximo 3 tentativas no tempo estabelecido, ou seja, a partir do momento que você estacionar dentro da vaga e puxar o freio de mão, você já usou uma tentativa. Se o examinador por algum motivo não aprovar a sua baliza, você terá direito a outras 2 tentativas no tempo restante dos 5 minutos. Mas é bem tranquilo, se souber fazer certinho, você entra e sai da vaga com tempo sobrando ainda. Aqui no Detran que eu fiz, eram avaliados 3 alunos por vez, então fui eu e outras 2 alunas. Então a partir do momento que você ligar o carro, já estará contando os 5 minutos. Para quem quiser ver mais ou menos como funciona a baliza, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu fiz ensinando a como treinar baliza no GTA. Lá eu explico certinho como entrar e sair da vaga com algumas referências que eu aprendi. Então fomos nós 3 no carro, mais o examinador. Atenção, ajude o seu coleguinha. Entrou no carro, já coloca o seu cinto para não comprometer o exame dele. Outra coisa, se por acaso você for o aluno que vai ser com o carro de dentro do Detran para a rua, não esqueça de fazer as 2 paradas no portão de saída. Então, primeiro passa pelo portão somente com as rodas da frente, até a linha dos retrovisores alinharem com a do muro. Não vem nenhum pedestre? Faz a segunda parada um pouco mais à frente, mas sem deixar a frente do carro invadir a rua. A primeira parada é sempre para verificar a presença de algum pedestre na calçada.
e a segunda para verificar a presença de carros na rua para a qual você vai se dirigir. A segunda parte do exame é feita na rua, então vai você, o examinador e provavelmente algum outro aluno também que vai ser avaliado. Então, o examinador vai te dar alguns comandos do que ele quer que você faça, como por exemplo, vire para a direita, agora vire para a esquerda, agora estacione. E você tem que fazer tudo certinho, verificando a sinalização local, a mudança de faixa, aonde pode estacionar ou não, cuidando de pedestres e tudo mais que eu já disse aqui. Essa parte em si, ela é bem curta. Você provavelmente só vai andar algumas quadras e ele já vai pedir para trocar de aluno. E aí no final, ele vai te dizer se você foi aprovado ou não. Mas é bem tranquilo. E aqui vai uma dica. Conheça a região onde você vai fazer o seu exame. Dias antes de eu fazer a minha prova, o meu instrutor me levou para conhecer as ruas onde o exame seria realizado. E isso é bom para você não ser pego de surpresa. Então você pode observar o sentido das ruas, se é mão única ou dupla, as placas de sinalização da região, onde ficam as lombadas, a área escolar, se tiver, e etc. Se você não puder ir até o local, estude através do Google Maps ou do Street View. Um erro que muitos iniciantes cometem é de não desenvolver o carro. Você saiu em primeira, aumenta a velocidade e já passa para a segunda. Aí aumenta mais um pouquinho a velocidade e passa para a terceira. Geralmente subimos para a segunda marcha quando alcançamos 20 km por hora e terceira marcha quando alcançamos 30 km por hora. Aqui no Detran Paraná, onde eu fiz, o limite de velocidade era 40 km por hora e eu não podia passar disso. E as quadras do local do exame eram quadras muito curtas, então eu tinha que evoluir as marchas bem rápido, começando em primeira marcha e chegando no final da quadra já em terceira marcha. Se puder, treine com o seu instrutor a evolução rápida de marchas. Deixo também algumas outras dicas. Lombadas e curvas devem ser feitas em segunda marcha, então já reduz antes. Em lombadas que sejam muito altas, às vezes é necessário fazer em primeira marcha. E lembrando, não pode passar a lombada ou fazer curvas com o pé na embreagem. O pedal deve estar livre. Baliza. Se você aprender todas as dicas e marcações que o instrutor te ensinou, é super tranquilo. Geralmente, algumas autoescolas deixam protótipos de baliza nas ruas para os alunos treinarem. Pesquise na sua região e peça para alguém te levar até lá para você treinar. Lembrando que antes de iniciar a baliza, você deve verificar se a distância entre os protótipos está correta, porque geralmente quando as pessoas treinam, às vezes batem no protótipo ou vão arrastando aos poucos sem perceber. Na hora de fazer a baliza, não dá certo com as referências que foram aprendidas, porque o tamanho da vaga vai estar diferente da qual você treinou na autoescola e da qual você vai fazer no seu exame do Detran. O tamanho da vaga varia de acordo com o carro utilizado e o estado do seu exame. Então pergunte ao seu instrutor antes e leve uma fita métrica junto para quando for treinar. Qual a ordem para pisar e soltar os pedais? Então vamos visualizar a seguinte situação. Você está dirigindo e tem que parar na esquina à frente. O que fazer? Primeiro, pise no freio aos poucos, de leve, apenas para o carro ir desacelerando. Ao se aproximar da esquina, para você parar o carro, primeiro pise na embreagem até o fundo para o carro não morrer e em seguida termine pisando totalmente no freio para o carro parar. Para sair, ainda com os pés no freio e na embreagem, primeiro levante apenas um pouco o pé da embreagem até sentir aquela tremidinha e só nesse momento tire o pé do freio, que o carro já vai começar a andar sozinho. Evolução de marchas. A evolução de marchas tem que ser progressiva, ou seja, eu tenho que subir uma marcha por vez, primeira, segunda, terceira e assim por diante. Agora, para voltar as marchas, em alguns carros, eu não preciso voltar uma de cada vez, eu posso pular elas. Por exemplo, eu estou dirigindo em uma rua em terceira marcha e tenho que parar na esquina. Toda vez que eu paro, eu sou obrigada a colocar em primeira marcha. Então, eu já posso ir reduzindo as marchas 3, 2, 1 até chegar na esquina que eu vou ter que parar? Sim, pode, mas tem um jeito mais fácil. Você está em terceira marcha e segue até o final da esquina em terceira marcha.
Aí quando você parou com o carro, ainda em terceira, aí você coloca em primeira. Então, eu desci de terceira para a primeira. Vai danificar o carro? Não, e é bem fácil. Outro exemplo, eu estou em quarta e tenho uma lombada à frente. Eu apenas reduzo a velocidade e quando o carro for subir na lombada, eu desço para a segunda marcha. Então aqui eu desci de quarta para a segunda. Mas há alguns casos que eu tenho que descer as marchas gradualmente mesmo. Por exemplo, eu estou em uma avenida a 50 km por hora e em quarta marcha aparece um carro à frente e eu tenho que reduzir a 40 e descer para a terceira marcha. A fila aumenta, aparecem mais carros e eu tenho que reduzir para 20 e segunda marcha. Houve um congestionamento e parou tudo. Coloque em primeira marcha ou no neutro e espera a fila andar novamente, ok? Eu recomendo você esperar com o pé no freio na embreagem e com a primeira marcha engatada apenas se for uma pausa rápida, como um pedestre atravessando. Em um sinaleiro que é um pouco mais demorado, você pode descansar o pé da embreagem colocando o carro em ponto neutro e deixando apenas o pé no freio. Dirigindo na rua e marcando referências para te auxiliar. A minha autoescola me ensinou a andar com o carro sempre no cantinho da rua, quase colado na calçada, e eu tinha medo de bater na calçada. Então, eu marquei uma referência no para-brisas que era o encaixe da palheta, e sabia que toda vez que esse encaixe ficava na linha da calçada, era o meu limite de aproximação ali. Se eu me aproximasse mais do que isso, eu iria subir na calçada. Outra referência. Os retrovisores devem ser olhados a todo momento em qualquer movimento que você fizer. Se você ainda não tem esse hábito, uma dica que eu dou é de que cada vez que você passar ao lado de um poste, você olha para o retrovisor, mas você pode encontrar outra referência também. Quando você for olhar o retrovisor, movimente bem a cabeça e deixe bem claro para o examinador que você está atento aos retrovisores, porque se você só olhar de relance e ele não ver esse movimento, ainda é capaz de pontuar por falta de atenção. Controle de embreagem. O controle de embreagem é você fazer o carro parar sem usar os freios. Sim, é possível, mas eu não vou me aprofundar no assunto porque não foi algo que aprendi, pois não era exigido pelo Detran Paraná. Se você tiver interesse, pode buscar mais sobre na internet. Pesquise, mas não muito. Pesquise, mas apenas o que você tiver dúvida. Eu não pesquisava relatos de pessoas contando suas experiências com a prova, porque eu não queria ser influenciada por isso. Qualquer coisa que eu buscava, já vinham vários tópicos de pessoas dizendo que haviam sido reprovadas. E pode não parecer, mas inconscientemente você absorve isso e começa a criar preocupações desnecessárias, além de perder a autoconfiança. Por isso eu digo, pesquise apenas o que você tem dúvida, como por exemplo, como fazer a troca de marchas corretamente, como ligar o limpador de para-brisas, como regular os retrovisores e etc. Pergunte ao seu instrutor sobre a personalidade dos examinadores. Isso, de certa forma, já te deixa preparado e você saberá como agir quando se encontrar com eles. Em uma de suas aulas práticas, peça para fazer uma aula com algum outro instrutor que não seja o seu, para ir se acostumando com a presença de outra pessoa te avaliando. Questione tudo o que tiver dúvidas, quantas vezes for necessário. A função do instrutor e da autoescola é justamente ensinar. Verifique se o carro que você vai fazer o seu exame é o mesmo que você treinou durante as aulas práticas. Seria muito bom se você conseguisse usar o mesmo carro no seu exame, porque você já está acostumado com ele e geralmente vai ser o mesmo carro sim. Tá, mas e se eu pegar outro carro? Vai ter diferença? Sim, um carro é diferente do outro, mas não muito. Converse com seu instrutor antes para saber qual será o carro utilizado e, caso mude, peça para dar uma volta com o carro antes, para ver e se adaptar às diferenças. Geralmente, depois de alguns minutos dirigindo, você se acostuma. Faça uma aula extra se possível. Você fez as 20 aulas práticas obrigatórias e o seu exame prático foi marcado. Só que geralmente a data do exame não é tão rápida, depende da demanda do Detran da sua região. A minha, por exemplo, saiu 15 dias depois. Nesse tempo, pode ser que você esqueça de alguma coisa que aprendeu durante as aulas. Então a minha dica é que assim que a data do seu exame for marcada, peça para a autoescola marcar uma aula extra um dia antes ou na data mais próxima possível do seu exame para refrescar a sua memória.
Eu tive sorte e consegui marcar a minha horas antes do meu exame, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, como eu já tinha dirigido o carro e vi que estava igual, fiquei sem preocupações. Mas como assim igual? Eu vou explicar. Conversando com um amigo meu, que fez em outra autoescola, ele disse que aprendeu com o carro de um jeito e no dia do exame dele era o mesmo carro, porém tinham mexido na regulagem do pedal da embreagem e do freio de mão. Mas calma, isso não quer dizer que a autoescola está sabotando você. Como é um carro de autoescola, as peças se desgastam muito mais que um carro normal e as trocas são mais constantes. Por isso, a cada troca que é feita, pode ser que a regulagem mude um pouco. E como isso me afeta? Bom, você aprende a encontrar o ponto da embreagem toda vez que for sair com o carro. A embreagem pode ser regulada como alta ou baixa. Eu, por exemplo, durante todas as minhas aulas, eu aprendi com o pedal da embreagem baixo, ou seja, se eu levantasse um pouquinho só o pé da embreagem, o carro já começava a dar aquela tremidinha e andar. Mas teve um dia que o carro que eu sempre treinava estava na oficina e eu tive que usar outro carro. Era um carro exatamente do mesmo modelo, mudando apenas de cor. Mas para minha surpresa, toda vez que eu ia arrancar, o carro morria. O pedal da embreagem parecia estar mais alto, ou seja, eu tinha que levantar ainda mais o pé do que no carro anterior. Eu tinha que levantar o pé até quase soltar totalmente o pedal da embreagem para o carro começar a tremer e andar. Claro que, depois de uns 30 minutos dirigindo, eu me acostumei. Já o freio de mão, o problema que eu tinha era de que os alunos anteriores puxavam ele demais e eu não conseguia baixar com apenas uma mão. Então, sempre que eu pegava o carro, eu tinha que usar as duas mãos para baixar ele. E tudo certo, o instrutor não falou nada. O importante é sempre conferir no painel se a luz do freio de mão apagou. Isso significa que você abaixou ele totalmente. Escolha uma roupa e um calçado confortável. No dia do exame, a roupa e o calçado não devem ser uma preocupação para você. Então vá com uma roupa e um tênis confortável para não ter problemas. Eu mesmo fiz todas as minhas aulas práticas e o meu exame com o mesmo tênis, para ter certeza de que isso não me ia influenciar em algo. Não coma demais, mas também não vá com o estômago vazio. Comer um sanduíche ou algumas bolachas com chá são refeições leves que não vão te incomodar. Não demonstre medo ou dúvida na frente do examinador. Pelo contrário, se mostre tranquilo e confiante. Mesmo que não pareça, não deixe transparecer, pois não gera uma boa imagem de como um bom motorista deve ser. De acordo com o Detran da sua região, verifique o tempo para fazer a baliza, quantidade de tentativas disponíveis, velocidade máxima permitida para o dia do exame, documentos necessários para o dia do exame e etc. Não esqueça os documentos no dia do exame. No dia do exame prático, geralmente são exigidos a LADV, licença de aprendizagem de direção veicular e um documento com foto. Sem esses documentos, você não faz o exame, então não esqueça. Então, como eu me mantive tranquila com a presença do examinador? Bem, são tantas coisas para você pensar e prestar atenção que você nem lembra que ele está ali. Os meus olhos se dividiam entre os retrovisores, o velocímetro porque eu tinha receio de estar muito lenta ou muito rápida, a referência da palheta no para-brisas para não bater na calçada. Então, se você estiver realmente concentrado em fazer tudo o que você sabe e tudo que eles exigem, que na verdade depois você vê que nem é tanta coisa assim, e só o básico de motorista, você vê que não era aquele bicho de 7 cabeças que tanto falam. Tá, mas existem examinadores corruptos que reprovam alunos de propósito para ganhar mais dinheiro? Infelizmente, sim. Por isso eu digo, pesquise, entenda o que você está fazendo, entenda o que está sendo cobrado de você na avaliação. Qualquer erro que seja diferente do que você aprendeu, do que a sua autoescola te ensinou, que seja diferente das normas de avaliação do Detran do seu estado, questione. Converse com outros alunos que também foram avaliados e comente os erros em comum. E qualquer coisa que seja anormal, busque ajuda de órgãos especializados. Converse com pessoas que já fizeram o exame no mesmo local onde você vai fazer o seu. É interessante buscar a opinião dessas pessoas, porque elas podem te dar dicas muito boas de como é feito o exame, como é o examinador, como são as ruas, a baliza e etc. Deixo aqui na descrição alguns outros vídeos dessa mesma série que eu fiz sobre direção. Para quem quiser assistir, vai ser muito bom porque um vídeo complementa o outro. Então, a você que chegou até aqui,
Muito obrigado por assistir o vídeo, espero de verdade que eu tenha te ajudado e te desejo uma boa sorte com o seu exame.